E aí, pessoal, você já parou para pensar na frase "a religião é o ópio do povo"? Será que essa frase procede ou ela é fruto de preconceito contra a religião? Hoje eu convido você a ficar até o final desse vídeo para a gente refletir sobre a relevância ou as críticas que nós devemos fazer a essa frase. A religião é o ópio do povo foi uma frase dita pelo pensador Karl Marx. E antes que você comece com essa, Karl Marx, o comunismo, o que é isso? Pode parar com essa graça. Aqui não é um canal para crianças, não é um canal feito para crianças intelectuais. Aqui é um canal de teologia que busca maturidade e profundidade intelectual para quem já está nesse caminho ou quem quer seguir o caminho do esclarecimento intelectual. E para quem quer seguir esse caminho, você não pode pensar com o intestino. Pensar com o intestino é muito perigoso. Nós precisamos pensar com o cérebro e pensar com a cabeça no lugar, sem ser influenciado por frases de efeito ou por conhecimentos distorcidos propositadamente para impedir que você amplie os seus conhecimentos e a sua intelectualidade. Karl Marx foi um grande pensador do século XIX, ele foi um sociólogo e um filósofo importante. Ele não era teólogo, não era religioso, portanto, as suas falas não são dogmáticas, não são falas como muitos líderes religiosos querem que sejam as suas, falas inquestionáveis que simplesmente deve ser recebida e aceita sem qualquer tipo de senso crítico. Isso não cabe a um pensador como Karl Marx. E, é claro, você pode achar interessante, achar relevante o que ele falava, como você pode discordar, criticar, não achar muito interessante, desde que você faça isso de uma maneira séria. E para fazermos isso de uma maneira séria, nós primeiro temos que conhecer o autor que nós queremos criticar. Ainda que seja para criticar, para negar, nós temos que conhecer, a sua, mais do que a sua biografia, conhecer a sua obra. Isso se aplica a ele ou se aplica a qualquer outro pensador. Tem intelectuais da academia muito importantes que aceitam e concordam em Karl Marx com muitas coisas, como também tem pensadores sérios que discordam dele em muitos elementos, mas fazem isso com seriedade. Esse é que é o ponto em questão. Agora, o Karl Marx fala isso, né, a religião, o ópio do povo, de uma maneira crítica, que é uma crítica à religião, e você não deve ser inocente ao ponto de achar que a religião, a sua religião, não deve ser criticada porque ela está acima de qualquer suspeita, porque não está. Como instituição humana, toda instituição humana é limitada, tem os seus vícios e pode ter também as suas relevâncias. Mas a crítica maior de Karl Marx, nesse caso, foi com relação às elites abastadas que ele conheceu no seu tempo, que ficavam cada vez mais ricas em detrimento do povo, em detrimento do povo trabalhador. Vale lembrar que para o trabalhador, para o operário do século XIX, não haviam quaisquer leis trabalhistas como nós conhecemos hoje. E se mesmo hoje, com todas as leis que existem, nem sempre a relação é tão harmônica e humanizada como deveria ser, imagina numa época em que não havia nenhum tipo de legislação, em que as pessoas eram substituídas simplesmente por outras quando morriam de exaustão, em que mulheres e crianças eram submetidas a jornadas de 12, 14 até 16 horas de trabalho, isso incluindo sábado e às vezes até o domingo, de uma elite que ficava cada vez mais rica, incluindo uma certa elite religiosa também que ele conhece no seu tempo.
Então, nós precisamos analisar com calma essa frase. Primeiro, que a religião, embora pareça, não é uma crítica generalizada. Marx não estava criticando a espiritualidade de quem quer buscá-la, não está criticando a religião como um todo e todas elas, mas uma versão da religião que ele conheceu muito de perto no seu tempo, de uma elite cada vez mais distante do povo e que usava a sua influência e os seus discursos para alienar o povo e impedir que esse povo conseguisse enxergar as relações sociais que lhe escravizavam, que lhe exploravam. E essa crítica deve ser feita, de fato, porque provavelmente você conhece muitos e muitos trabalhadores que estão frequentando igrejas e estão ouvindo discursos alienadores de pessoas que no dia seguinte não têm preocupação de acordar às 5 horas da manhã, de pegar ônibus, trem ou metrô lotado, de fazer uma viagem desconfortável e enorme para trabalhar o dia inteiro e isso durante toda a semana para receber um salário minguado no final de um mês. E muitas vezes isso é dito como se fosse um plano de Deus para aquela pessoa. Será que esse plano de Deus ele faz sentido mesmo? Será que nós não deveríamos pensar criticamente quando uma pessoa diz que esse tipo de quadro é um propósito divino? Acho que a gente deveria parar um pouquinho para pensar sobre isso. E também devemos pensar outra coisa importante. Já falei qual era a estrutura religiosa que ele estava criticando no seu tempo, e também deveria dizer para você que no século XIX, inclusive, teve um papa muito importante chamado Leão XIII, que escreve uma encíclica papal chamada Rerum Novarum, na qual ele reflete sobre as relações entre empregadores e trabalhadores e busca um processo de humanização dessas relações. E o Papa Leão XIII não era nenhum marxista, pelo contrário, era um papa da igreja tradicional, conservador, mas que percebe que essas relações estavam desequilibradas naquele momento, ainda mais do que hoje em dia. E outra coisa que nós devemos pensar dessa crítica é o ópio. O que é o ópio? Você já parou para pensar nisso? O ópio é o extrato, o ópio é um suco extraído da papoula, que é uma planta predominante da Ásia, do Oriente, e é extraído esse suco enquanto a papoula ainda está verde, antes dela chegar no seu ponto de maturidade que deveria chegar. Esse extrato chamado ópio é tirado da papoula e ele funciona como uma espécie de narcótico. Narcótico é um tipo de calmante, algo que faz a pessoa dormir, a pessoa se tranquilizar, né? Então, o ópio era usado como um sedativo, como uma substância tóxica que dava uma sensação tranquilizante na pessoa que fazia uso dessa droga, né? E é uma das drogas que mais vicia em todo o mundo. E um outro detalhe interessante é que o ópio, literalmente falando, a droga chamada ópio, era uma droga cara que apenas as elites tinham acesso a ela, que apenas as elites usavam e se viciavam nessa droga. Usavam ópio, se sentiam tranquilos, se sentiam sedados, se sentiam alienados, e quando passava o seu efeito, as coisas estavam todas lá esperando por eles. E aí Marx diz que, por isso que eu falo que a crítica era muito mais em relação às estruturas do que com as pessoas que frequentam alguma religião, embora elas não estão livres dessa crítica. Porque a religião ela era de fácil acesso, era um discurso, uma pregação voltada para o público, em que o público podia ir com muito mais acessibilidade, com muito mais frequência. E quando essa religião se presta, que nem sempre ela se presta a isso,
mas quando ela se presta a um discurso alienador, quando ela se presta a um discurso triunfalista, de achar que todas as estruturas foram feitas pela vontade divina, que Deus quis que tudo fosse da forma como é, essa religião passa para as pessoas uma sensação de tranquilizante, de narcótico, passa para as pessoas uma alienação que faz com que, enquanto a pessoa está ali ouvindo esse tipo de discurso, ouvindo esse tipo de pregação, ela acha mesmo que é um plano divino, que eu tenho que me acomodar com isso, porque a vontade de Deus para a minha vida é essa, e Deus sabe o que faz, Deus tem os seus planos, ainda que eu não entenda, e com isso eu me sinto mais tranquilo, mas também me sinto e sou feito de alienado por esse discurso, porque ele me impede de enxergar a realidade que faz com que eu seja esse trabalhador sofrido, que ganha pouco, que passa horas no transporte. Naquela época, trabalhadores que passavam 12, 14 horas trabalhando insalubremente. Então, a pessoa tem uma sensação tranquilizadora, mas no dia seguinte, nada muda e ela continua passando por todos os impropérios que ela passa normalmente. E assim se mantém o status quo, se mantém o conforto de uma meia dúzia que faz parte da elite e se mantém a exploração da classe trabalhadora que tem que trabalhar de sol a sol para garantir o mínimo e às vezes nem o mínimo garante e continua financiando esse sistema que se baseia na exploração. E aí, diante disso, você olhando para hoje, né? Vamos contextualizar essa fala e vamos olhar para a realidade que nós conhecemos, que você conhece, que você vivencia, o contexto social que você entende bem. Você acha que essa crítica ela faz ou não faz sentido? Pensando com o cérebro, não com o intestino, viu? Bom, vamos pensar em algumas questões que são muito interessantes. Primeiro, é claro que a religião ela também tem um aspecto positivo, inclusive na vida das pessoas que são trabalhadores e que passam por períodos muito difíceis. Querendo ou não, essa religião, quando ela tem algum nível de expressão dessa religiosidade de modo sadio, ela pode trazer alguma paz, algum alívio para o sofrimento da vida dura que as pessoas têm no seu dia a dia e traz também uma sensação de acolhimento, quando é uma comunidade que acolhe os seus membros, os seus integrantes e fazem com que essas pessoas se sintam acolhidas, abraçadas por um grupo, o que nem sempre isso acontece em outros lugares do dia a dia. Essa realidade ela já foi até muito mais presente no Brasil e cada vez as igrejas no Brasil têm cedido mais e mais aquele modelo de igreja shopping, de templo shopping, aquele modelo de teologia da prosperidade que, na minha análise, já é um caminho sem volta, já estamos num ponto de não retorno, já é uma condição que a teologia da prosperidade tem imposto às religiosidades protestantes no Brasil e nem sempre a religião aliena. Tem muitas expressões ligadas às SEBs, ligadas à teologia da libertação, por exemplo, e outras expressões, e até expressões de outras religiões que não cristãs, que até incentivam os seus adeptos, os seus fiéis, a manterem os seus olhos abertos, a manterem a sua espiritualidade, mas uma espiritualidade que não é só para dentro, mas que também é para fora. E Jesus mesmo nos ensinou essas questões. Jesus nos ensinou a questionar as estruturas que promovem injustiças. Ele fez isso no seu tempo e ele nos ensina a fazer isso também no nosso. Porque muitas pessoas choram por causa da injustiça. Muitas pessoas têm fome e sede, literalmente, por causa da injustiça. E isso deve ser questionado. A espiritualidade ensinada por Jesus
nos incentiva a questionar isso. Agora, nós sabemos que em muitos casos, a religião aliena sim as pessoas que a frequentam. Que a religião dá aquela sensação de, num culto, seja no momento que for, passar aquele tranquilizante na pessoa e no dia seguinte a sua vida continua da mesma maneira. E temos algumas coisas para pensar, por exemplo, quando o calvinismo foi usado para justificar a pobreza dos pobres e as regalias das elites. Foi usado o argumento calvinista de que Deus escolhe algumas pessoas para a salvação para dizer que Deus escolhe algumas pessoas para serem ricas e as pessoas que são pobres é porque Deus assim o quis e, como ele é soberano, ele não deve ser questionado. Não foi Calvino quem disse, nem todo o calvinismo pensou assim, mas foi usado amplamente essa versão do calvinismo para justificar a pobreza dos pobres explorados e, mais que isso, para justificar, por exemplo, as aristocracias, quando se dizia que uma família real foi chamada para o reinado por vontade divina. Como assim por vontade divina, se não é por uma série de privilégios que faz com que aquela única família, em detrimento de toda a nação, seja escolhida para uma vida tranquila, regalada, para uma vida farta, para o reinado eterno, enquanto que as outras pessoas padecem necessidade. Quer ver outros exemplos também? A colonização das Américas. Ela foi um processo violento, um processo explorador, um processo que envolveu escravização de africanos, mortandade e genocídio das populações indígenas e, em muitos casos, ela foi justificada por um discurso religioso de que aquela era a vontade de Deus. Será que isso não é alienação? Será que isso não é manipulação do sagrado? Pense bem. Muitas pessoas olham para pessoas que estão passando necessidade e querem dizer que aquela é a vontade de Deus. A vontade de Deus seria a injustiça? Ou será que aquela pessoa está pobre por vontade de Deus ou porque ela é vítima de uma estrutura injusta que faz com que ela e tantas outras pessoas tenham problemas e que muitas vezes nem emprego tenham? Muitas vezes uma pessoa, quando está enferma ou até quando perde um ente querido, nunca falta uma pessoa que diz: esse é o plano de Deus, Deus tem o melhor para a gente. Mas como falar que Deus tem o melhor para um filho que acabou de perder o pai, que acabou de perder a mãe e que isso é fruto da vontade de Deus, que é o melhor para essa pessoa? Que uma pessoa está terminalmente doente, ou ainda que nem tanto, mas se incentiva essa pessoa que Deus pode mudar o quadro, será, é claro, que a fé traz consolo, traz esperança, mas será também que essa pessoa não deve ser estimulada a buscar o tratamento adequado? E será que nós não devemos entender que enfermidade também é fruto de uma vida desregrada, também é fruto, em outros casos, de herança genética? Será que não devemos entender que todo ser humano, em algum momento, vai morrer também, porque somos seres finitos? E será que a explicação não deveria ser muito mais de chorar com os que choram do que tentar responder ao que não tem resposta? Em outros momentos, tem pessoas que dizem que para uma pessoa pobre, simples, prosperar só através do milagre. E esse milagre deve ser exercido, buscado, dando ofertas e dízimos nas instituições religiosas. É claro que, espontaneamente, quem faz parte de alguma instituição deve contribuir com ela, mas em nome de uma barganha que ela tem que dar, e muitas vezes é estipulado quanto ela tem que dar para ficar rica, para prosperar, você não entende isso como exploração e como manipulação? E muitas vezes as religiões dão explicações que são alienadoras. A presidência da República está ocupado por alguém com a permissão divina, seja essa pessoa quem for.
seja hoje, seja no passado, seja no futuro? Será que nós não devemos entender que vivemos numa república democrática, e que nós, todos nós, temos o direito de escolher os nossos representantes, tendo como base as questões democráticas que levam uma população às urnas? E que a pessoa mais votada pela população será eleita presidente, será eleito governador nos estados e prefeitos nos municípios? Que essa é uma escolha democrática e não divina, e não espiritual, como muitos querem dizer. Então eu pensei em alguns exemplos que sim, nós podemos dizer que às vezes a religião aliena e que ela impede que as pessoas virem à mesa contra um sistema que lhe faz mal, de que as pessoas lutem mais efetivamente pela justiça, para que mais pessoas tenham uma vida pelo menos mais digna. E você se lembra de algum outro exemplo em que a religião ela pode ser um fator alienante? É claro que a religião nem sempre precisa ser alienadora. Ela pode ser esclarecedora, lúcida. Ela pode incentivar as pessoas a aprofundar o seu conhecimento, a aprofundar a sua percepção e a buscar condições de vida que sejam mais justas. Mas na prática, infelizmente, a gente tem visto que nem sempre é assim que funciona. E se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de se inscrever no canal e também de compartilhar com os seus contatos, que em breve a gente volta para mais um Café com Teologia.